pessoal? Então, continuando, né? Hoje nós teremos o assunto sobre álgebra, certo? O que é este assunto? O que é trabalhar com álgebra? Bom, a álgebra, ela trabalha não somente com números, mas ela trabalha também com letras, certo? Nós utilizamos a parte algébrica muitas vezes quando a gente quer generalizar alguma situação, né? E nós utilizamos as letras para isso. Chamamos as letras de variáveis, certo? Aqui eu trouxe primeiramente para mostrar para vocês a diferença entre uma expressão numérica e uma expressão algébrica. Bom, as expressões numéricas são aquelas expressões que a gente está acostumado a ver, onde só temos números, com as operações que a gente está acostumado a trabalhar, potência, mais, menos, né? Então, aqui nós temos, 3 exemplos de expressões só numéricas, que só tenham números, tá? E aqui ao lado, eu coloquei alguns exemplos para vocês de expressões algébricas, certo? Onde nós temos número com letra ou somente letra, certo? Então, as letras poderão ser diferentes, né? Que tem 3 diferentes, poderão ser do mesmo tipo, né? No caso aqui eu só tenho x, certo? Então, expressões algébricas são expressões que têm números e letras ou somente letras. A álgebra, então, ela generaliza situações. Bom, aqui eu dei alguns exemplos onde nós podemos utilizar a expressão algébrica para representar essas situações, né? Nós vamos utilizar, então, letras para isso. Quando a gente não conhece o número, a gente chama esse número de uma letra. Normalmente, pessoal, nós utilizamos a letra X, mas pode ser qualquer letra, porque a ideia é a mesma, tá bom? Então, vamos fazer juntos aqui, ó. Como é que a gente pode representar a soma de um número com o seu dobro? Bom, o número eu não sei que número é. Então, eu vou chamar o número de x. Então, a soma de um número com o seu dobro. O que seria o dobro desse número? É 2 vezes ele. Então, aqui eu consegui representar essa expressão. A soma de um número com o seu dobro. Aqui, quadrado de um número. Como é que a gente representa o quadrado de um número onde a gente não sabe que número é? É o número que eu estou chamando de x ao quadrado. Subtraído é o sinal de menos, do seu triplo, ou seja, o triplo do número. O que é o triplo de alguma coisa? É 3 vezes aquela coisa, triplo do número. Então, quadrado de um número subtraído do seu triplo. Representamos também essa daqui. O que seria a metade de um número? Ou seja, seria esse número dividido na metade, ao meio. Adicionado, letra, né, o sinal é o mais. Adicionado de 5, então, mais 5. A metade de um número adicionado de 5. Bom, expressões algébricas generalizam situações. É muito comum nós utilizarmos na geometria a parte algébrica para representar e generalizar as situações. Aqui eu dei um exemplo, pessoal, de um quadrado de lado x, pode ser qualquer número aqui. O que é um quadrado? O quadrado é um polígono, né? Um quadrilátero que tem 4 lados iguais, 4 ângulos iguais também, certo? Então, se esse lado é x, eu não preciso, dizendo que é um quadrado, que todos sejam x. A gente tem que saber disso, que todos são iguais, certo? O que seria o perímetro? O perímetro vai ser a soma desses 4 lados iguais. Então, quantos x nós temos aqui somando? Eu tenho 4x.
Então, a expressão que generaliza o perímetro de um quadrado é essa aqui. Perímetro vai ser sempre 4 vezes o valor que vai ter o x, certo? O que seria a área? A área do quadrado é lado vezes o outro lado, ou base vezes altura, que é igual. X vezes x vai ficar, pessoal, x ao quadrado, tá bom? No próximo vídeo que nós veremos as operações, eu vou explicar para vocês da onde que saiu, né? X vezes x ficou x ao quadrado. Na multiplicação com bases iguais, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, a expressão da área vai ser x ao quadrado, tá? Então, aqui a gente conseguiu também generalizar a situação do perímetro do quadrado e da área desse quadrado, certo? Termos semelhantes são termos que têm a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras. Um exemplo, 2m mais 4m é igual a 6m. Bem, já vimos então que um termo semelhante é um termo que tem a mesma parte literal. O que é parte literal? São as letras, né? São as nossas variáveis. Então, quando essa parte for igual, nós podemos reduzir ao máximo essa expressão. Então, neste caso aqui, eu coloquei alguns exemplos para a gente observar. Aqui nós temos o mesmo tipo de letra, ó, só x. Portanto, todos poderão ser reduzidos a um termo só. Como é que a gente faz essa conta? Normal, ó. 2 mais 8, 10. 10 menos 6, sobrou quanto? 4x. A gente apenas copia a parte literal, certo? Que é a letra. Neste caso aqui, pessoal, observem que eu tenho termos com a letra A e termos sem letra. Portanto, aqui nós teremos que fazer uma separação, certo? Juntaremos 5A com menos 8A, já vou botar organizado assim, e juntaremos o 3 com o 5, porque a gente tem que agrupar por semelhança, certo? Como é que fica aqui? Tu tem 5 e tu deve 8, tu deve 3A. Tu tem 3, tu tem 5, tu tem 8. Bom, o resultado vai ficar com 2 termos? Vai ficar com 2 termos, porque eles não são semelhantes e eu não posso juntá-los, tá bom? Ficaria assim. Aqui, pessoal, acontece muito na parte dos polinômios que a gente ainda vai estudar. Aqui nós temos x ao quadrado, x e número sem nada de letra. Mesmo sendo letras iguais, esse aqui que tem quadrado não é a mesma coisa que esse aqui que não tem o expoente 2. O expoente aqui, pessoal, é 1. Então, eu não posso agrupar esse com esse. Só posso agrupar os que tenham a parte literal exatamente igual. Então, neste caso, eu vou juntar o 6x ao quadrado com o 5x ao quadrado. Vou juntar o menos 3x, vou cortando aqui para eu não me perder, com o mais 2x. Depois, vou juntar o mais 4 com o menos 8. Claro que podem fazer direto, né, gente? Aqui eu tô para explicar melhor para vocês. Ó, aqui 6 mais 5, 11, o quê? X ao quadrado, a parte literal não muda. Aqui, tu deve 3x, tu tem 2x, tu deve 1x. Quando é o número 1 na frente, pessoal, normalmente não se coloca. Se quiserem botar, não tem problema, mas vocês não vão ver, tá bom? Então, eu não vou botar nenhum número aqui, mas tem 1 aqui na frente. Tem 4, deve 8? Deve 4. Este vai ser o resultado, pessoal, reduzido dessa expressão algébrica, tá bom? Bom,
Aqui, gente, ó, o que que acontece? Tem um parêntese. Aqui acontece o nosso chuveirinho, ó. Antes de eu reduzir, eu tenho que fazer essa conta primeiro. Então, 2 vezes 1x fica 2x. 2 vezes menos 4y fica menos 8y. O resto eu copio igual. E agora é só reunir por semelhança, ó, esse com esse. Já vou fazer direto, ó. 2x menos 1x, eu vou ficar com 1x, que eu não preciso botar 1 na frente. Devo 8y, tenho 6y, eu continuo devendo 2y. Tá, pessoal? Então, esse aqui é o resultado reduzido da nossa expressão algébrica. Ok? A álgebra pode ser aplicada na geometria, como no perímetro das figuras, somando todos os lados. Este retângulo, então, ele tem base 10AB e altura 6AB. Perímetro é somar todos esses lados, como a parte literal é igual, somando 10AB com 10AB, 6AB com 6AB, vai dar 32AB. Neste retângulo, então, nós temos a base 9x e a altura 3,5y. Agrupando por semelhança, nós teremos 9x mais 9x, que vai dar 18x, e 3,5y com 3,5y, que vai dar 7y. Neste quadrado, então, nós temos lado 7xy. Somando os 4 lados, vai dar 28xy. Este quadrado, então, de lado 5x ao quadrado, somando os 4 lados, vai dar 20x ao quadrado. Esta estrela, então, ela tem 10 lados iguais a 3x. Somando todos os lados, vai dar 30x. Valeu, pessoal! Até a próxima!